Como eu devo viver? Parece uma pergunta estranha? Talvez não seja tão estranha assim. Talvez a sua alma esteja fazendo essa pergunta constantemente e você só não tem consciência disso. Não é à toa que as mídias sociais, nas suas diferentes formas, tentam responder a essa pergunta. Você já assistiu alguma vez um vídeo no formato de vlog, onde as pessoas compartilham a sua rotina, o que elas fazem no dia a dia, de segunda a segunda praticamente? Ou já viu um perfil onde estava escrito lifestyle, que é uma expressão que quer dizer estilo de vida, onde a pessoa compartilha o estilo de vida, o modo como ela vive? Com certeza você já deve ter visto algo assim. E talvez você já tenha percebido também que tanto os vlogs como os perfis de lifestyle dão muito certo. Eles bombam, eles viralizam com muita facilidade. As pessoas amam saber sobre a vida dos outros e amam saber como as outras pessoas vivem. Isso não é em vão. Mas será que é de fato só um interesse pela curiosidade? Ou será que talvez não seja um grito da nossa alma buscando por uma resposta e que esses perfis estão tentando responder? Como devemos viver? Qual é o jeito certo de viver? No fundo, nós sabemos que os nossos dias são contados, que um dia nós iremos morrer. E aí, será que nós estamos vivendo certo? Recentemente eu comecei a orar e pedir para Deus me ensinar a viver. Por quê? Porque eu comecei a me deparar com uma ansiedade muito grande no meu coração. Nós vivemos em uma geração com excesso de informações e, portanto, excesso de possibilidades. Os nossos pais viveram numa época, por exemplo, em que as possibilidades eram muito poucas. E quando elas apareciam, eles então agarravam a essa possibilidade, se dedicavam ao máximo e conseguiam transformar aquela coisa do limão em uma limonada. Mas a nossa geração é diferente. Não é falta de oportunidade. De forma geral, é claro, eu sei que existem realidades diferentes, mas de forma genérica, não é tanto falta de possibilidades, mas o excesso delas. O que eu faço? O excesso de informações, a dificuldade de tomar uma decisão, muitas vezes nos paralisa. São muitas possibilidades. Eu abro as redes sociais e são inúmeros tipos de cursos que eu posso fazer. Eu abro as redes sociais e são inúmeras propostas de boas leituras que eu posso fazer. Eu recebo 10 dicas de livros para ler por dia e todos são muito bons, só que eu não tenho condições de ler isso todo dia. Além dessas propostas, eu tenho a minha vida base, digamos assim, para continuar. Tenho os filhos, tenho a casa, tenho o emprego, tenho a vida para dar continuidade. E eu tenho apenas 24 horas. Só que essas 24 horas não são apenas 24 horas, mas é o tempo que Deus me deu. E se Ele deu 24 horas para se viver dentro de um dia, é porque essas 24 horas deveriam ser o suficiente. Então sou eu que estou errando a mão. Sou eu que talvez estou assumindo o modo de viver que Deus não desejou para mim. Talvez eu esteja escutando muito como as pessoas dizem que eu devo viver, mas não estou escutando como Deus diz que eu devo viver. E essa ansiedade começa a tomar conta e você simplesmente não encontra paz, não encontra satisfação e nem contentamento, sendo que a própria palavra de Deus me garante que no Senhor está a minha alegria, que no Senhor está a paz que excede todo entendimento e que nele eu tenho satisfação e contentamento. E a palavra de Deus não mente. Então, se eu não estou vivendo isso, com certeza o problema não é a palavra de Deus e muito menos ele, mas talvez a forma como eu tenho vivido os meus dias. É por isso que eu comecei a questionar e pedir para Deus: Senhor, me ensine a viver. No fim é isso, me ensine a viver. E hoje eu quero meditar com você e tentar responder essa pergunta no texto de Gênesis capítulo 5. Vamos lá? Olha o que a Bíblia diz, nós vamos ler o capítulo todo, tá? Esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aqui, Moisés, o autor desse livro, está fazendo um breve resumo de tudo o que aconteceu até agora. Deus criou o homem e a mulher, colocou eles dentro de um jardim e criou eles para se relacionar com Deus. Lembra que Deus caminhava, Deus andava com o homem e a mulher todos os dias no jardim e eles tinham um relacionamento. Eles eram amigos de Deus, foram criados para isso. Mas por conta de uma desobediência e uma escolha do homem e da mulher, eles então vão ser expulsos desse lugar especial e vão deixar de ser amigos de Deus. O relacionamento com Deus já não existia mais. O dia deles mudou. A forma de vida mudou. Uma coisa começou a fazer parte dos seus dias, chamada de natureza pecaminosa. O pecado começou a rondar a mentalidade deles, os sentimentos, as decisões e a forma como eles guiavam os seus dias.
Agora, o lifestyle era outro e eles sentiam muita falta do estilo de vida lá do jardim. Agora, nós vamos ver a descendência de Adão. Depois da expulsão de Adão e Eva do jardim por conta do seu erro, eles vão ter filhos, e esses filhos, outros filhos. E agora a Bíblia vai nos apresentar quem são esses filhos de Adão. Antes de continuarmos a leitura da genealogia, eu preciso lembrar você, caso você não tenha visto outros vídeos, que Adão e Eva tiveram outros 2 filhos antes do primeiro que vai aparecer aqui. Eles tiveram Caim e tiveram Abel. Porém, Caim matou Abel. Eles então perderam Abel porque foi assassinado pelo irmão, e como castigo pela falta de arrependimento de Caim, Deus expulsa Caim da região do Éden. E, portanto, agora Adão e Eva não têm mais Caim e nem a Abel. E Deus vai dar a eles um outro filho, que vai ter o nome de Sete. E esse filho vai ser o primeiro que vai iniciar uma descendência que nós chamamos de linhagem da esperança. Uma linhagem que, diferente da linhagem de Caim, considerava Deus nos seus dias. Vamos continuar nossa leitura no versículo 3. A Bíblia diz o seguinte: aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aqui nós temos um acréscimo, algo que só aparece nesse ponto da Bíblia, que é o fato de Adão ter gerado um filho e, portanto, ter passado a ele a imagem e semelhança de Deus. Isso nos mostra que, mesmo após o pecado do homem, a imagem e semelhança de Deus continua sobre a humanidade. Nós ainda somos imagem e semelhança de Deus. Mas assim como Adão passou a imagem que estava sobre ele para a sua descendência, Adão também vai passar o coração corrompido. Então agora a imagem e semelhança de Deus não é só a imagem e semelhança de Deus, mas tem uma natureza que é reprovável e inclinada a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Essa é a nossa nova realidade. Vamos continuar no versículo 6. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Nós já falamos sobre Enos no vídeo anterior, e nós falamos que ele foi aquele que provavelmente começou o culto público. Eu falei muito no vídeo anterior a respeito da oração, algo muito importante no nosso relacionamento com Deus. Mas além da oração, Enos talvez tenha organizado ali um culto público, um lugar onde eles proclamavam o nome de Deus de forma pública. Então veja como, diferente da descendência de Caim, aqui nós temos homens com um coração diferente, um coração que considera a Deus, não perfeitos, mas que se relacionam com Deus. Vamos continuar. Versículo 12. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Depois que gerou Maalaleel... Ai, gente. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Depois que gerou Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalaleel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalaleel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cam e Jafé. Bom, tendo feito a leitura, eu quero chamar sua atenção para algumas questões aqui.
nós lemos cerca de 10 parágrafos. Cada parágrafo diz respeito a uma geração. Então, nós estamos vendo que fulano gerou Beltrano e assim por diante. Cada parágrafo falando sobre uma geração. Um ponto em comum que nós precisamos ressaltar sobre todas essas gerações é que todas eram homens de Deus. Homens que consideravam Deus nos seus dias, que amavam e temiam a Deus e prestavam um culto ao Senhor. Talvez, se você for como eu, você deve ter feito a seguinte pergunta: poxa, mas cadê as mulheres? Porque tudo bem, começou com Adão e Eva, aí Caim e Abel, e depois só os homens, cadê as mulheres nessa história? Calma, não é que o texto está sendo machista, não é esse ponto. A questão é o propósito. Tudo na Bíblia tem um propósito. Aquilo que Deus permitiu que estivesse na palavra dele revelada tem um propósito de comunicar algo. E aquilo que não está é porque não precisa, é porque Deus não quer que nós saibamos nessa fase em que nós estamos aqui na Terra. Qual é o propósito disso? Deus está mostrando aqui a esperança de uma promessa. Cada um dos nomes que estão nessa linhagem são nomes de homens que amavam a Deus, como eu já disse. E por amarem a Deus, mantiveram viva a promessa nos seus corações. De que promessa você está falando, Gi? Eu estou falando de Gênesis 3,15. Quando dentro do Jardim do Éden, antes de expulsar o homem e a mulher, Deus prometeu ao homem que da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente, o descendente que restauraria a relação de Adão e Eva e de toda a humanidade, daqueles que crescem nele, com o seu Criador. Um exemplo de como os homens dessa linhagem amavam a Deus de forma muito diferente da linhagem de Caim é vendo a declaração de Lameque. Lameque, mesmo nome de Lameque da descendência de Caim, só que lembra que na descendência de Caim, Lameque se considerou o próprio Deus, declarou que havia matado um homem simplesmente porque havia ferido a ele e que por ter feito isso, agora ele seria vingado 70 vezes 7, seria vingado muito mais do que o seu antecessor, do que o seu antepassado Caim, se achando o próprio Deus e declarando isso sobre a vida dele. A fala de Lameque expressa violência, vingança e uma total depravação. Diferente de Lameque lá da descendência de Caim, o Lameque da descendência de Sete, olha a declaração dele. A declaração dele quando tem o seu filho Noé. Ele vai dar o nome de Noé para o seu filho. Noé significa descanso. E ele então vai fazer uma declaração. E a declaração dele é: ele nos aliviará do nosso trabalho, do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. A declaração de Lameque na descendência de Sete é uma declaração que invoca, que traz à tona a promessa e a esperança do seu cumprimento. A promessa de que viria aquele que aliviaria e traria descanso para eles. A promessa de que viria aquele que tiraria eles dessa condição de terra amaldiçoada, de sofrimento e de dor que o pecado colocou esses homens. Olha a diferença. E os nomes que são citados aqui são apenas nomes masculinos, porque era a expectativa de que um deles fosse o descendente, de que de fato pisasse a cabeça da serpente. Moisés, através da inspiração do Espírito Santo, está nos mostrando que à medida que eles foram tendo filhos, eles mantinham viva essa esperança, essa promessa de que talvez esse próximo filho fosse o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Então, eles tiveram muitos filhos. Os nomes que foram colocados aqui foram os nomes daqueles que continuaram amando, temendo e mantendo a mensagem de Deus. Aqueles que continuaram vivendo seus dias com Deus e mantendo a esperança daquilo que Adão tinha compartilhado com eles sobre os dias vivendo com Deus no jardim. Outro ponto que eu quero destacar com você é o fato de que você deve ter percebido que cada parágrafo segue uma estrutura clara e se repete. Então, nós temos primeiro falando quanto tempo ele viveu até que ele gerasse uma pessoa específica, quanto tempo ele viveu após gerar essa pessoa específica, quanto foi o tempo de vida total e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Esse é um recurso poético que vai chamar a atenção, vai frisar, vai fazer com que os nossos olhos prestem atenção naquilo que a Bíblia quer que a gente preste. E aí, eu consigo extrair daqui duas frases que vão se repetir. Viveu tantos anos e morreu. Esses dois recursos vão sendo repetidos. Isso quer nos chamar a atenção para a realidade da morte. Esse é o primeiro ponto. A morte existe. A morte é uma característica dos filhos de Adão. Nós somos filhos de Adão. Esses homens, como eu já falei, eram homens que amavam a Deus e que permaneceram com a mensagem de Deus viva no coração deles. Ainda assim, eles morreram. Esses homens viveram 900 e poucos anos, mas morreram.
Essa é uma realidade, a realidade da morte. Uma vez que nós temos a consciência de que pecamos um dia e por isso morreremos, isso deve mudar a forma como a gente vive. Nós devemos dar mais valor ao tempo que nós temos nessa terra e viver aquilo que Deus deseja que a gente viva nessa terra. Afinal, os dias aqui são muito curtos e existe um propósito a ser alcançado. Uma vez que nós sabemos que vamos morrer, a forma como nós vivemos deve ser alterada. Alguns, diante dessa informação, vão acabar simplesmente vivendo de qualquer forma. Eu vou morrer mesmo um dia, e desperdiçando a vida, que é um dom, um presente de Deus precioso para nós. Outros vão se desesperar e, por conta da ansiedade, vão viver de forma afobada e, no fim, vão acabar não vivendo. Porque é isso que a ansiedade faz. Ela te joga lá pra frente, você fica desesperado, você não consegue viver de fato, e aí você faz de tudo para conseguir respirar e tomar o controle da sua própria vida, e aí passam os anos e você percebeu que você não viveu nada. Jesus vai dizer isso. Aqueles que tentam salvar a sua vida, no fim perderão, mas aqueles que a perdem, salvarão. Jesus está dizendo isso. Se você perder a sua vida em mim, se você confiar em mim, descansar em mim, você verdadeiramente vai viver. Mas se você ficar vivendo para si mesmo e tentando controlar as coisas com as próprias mãos, e tentando estar no controle o tempo todo, sendo que você não é capaz de estar no controle, no fim você vai perder a sua vida. Então você pode viver uma vida totalmente desleixada e relaxada, pensando que um dia você vai morrer mesmo e tanto faz, e desperdiçar o bem precioso que Deus te deu. Ou você pode viver extremamente angustiado, ansioso, preocupado e tenso, no fim não viver nada. Ou você pode viver do jeito certo. Enoque é o homem que vai nos ensinar a como viver. Olha o que a Bíblia diz sobre ele. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Aqui nós temos uma primeira quebra na repetição. Lembra que o texto vai falando, fulano viveu não sei quantos anos, fulano viveu não sei quantos anos? Aqui o texto vai dizer, Enoque andou com Deus 300 anos. Sabe o que o texto está nos dizendo? Ele está chamando atenção para essa quebra e nos comunicando algo. Para Enoque, o viver era andar com Deus. Então, como viver? Andando com Deus. Tá, Gi, mas ainda está muito metafórico. Como que é andar com Deus? O que é andar com Deus? Gente, onde o andar com Deus também aparece? Lá no jardim. Deus andava com o homem e com a mulher. E como que era esse andar? Nós lemos. Deus falava com o homem e com a mulher, Deus fazia perguntas para trazer eles a uma reflexão. Deus ensinou o homem a dar nome aos animais, assim como ele deu nome à criação. Deus ensinou o homem a cultivar, ou seja, eles trabalhavam juntos. Deus andava, conversava com eles, mas também trabalhava junto. Eles passavam tempo juntos. Andar com Deus é viver uma vida integral com o Senhor. É uma vida de relacionamento. É constante, é o tempo todo. Ai, Gi, então eu vou ter que ficar o tempo todo orando, lendo a Bíblia igual um monge ali, super espiritual. Não, não é isso. Nós somos feitos de espírito, mas nós também somos feitos de corpo. Nós temos uma natureza espiritual, mas nós também temos o componente natural na nossa jornada. Deus não deseja que a gente fique o tempo todo ali, sabe, nessa espiritualidade que muitas vezes é forçada, porque ela não bate com a realidade. Deus deseja que nós vivamos tanto o espiritual quanto o natural para a honra e glória do nome dele. Então, andar com Deus significa ter tempo de oração, ter tempo de estudo e entendimento das escrituras, porque é ali que você vai descobrir quem ele é e vai entender quem ele é. Mas é depois pegar tudo isso que você aprendeu, pegar tudo isso que você recebeu nesse momento de concentração, de realmente estar dedicado nas coisas de Deus e começar a viver isso no seu ordinário, começar a viver isso no seu dia comum. E então você vai lavar uma louça, e você vai trocar uma fralda, e você vai ir pro trabalho, e você vai precisar passar um pano no chão, e você vai pagar uma conta, e você vai levar seu filho ao hospital, ao médico, com a consciência da presença de Deus. Sabendo que ele é o seu amigo e ele está contigo o tempo todo. E, portanto, você não trabalha da mesma forma, mas você entrega o seu melhor, você faz tudo com excelência. Desde uma louça que você lava até o estudo da palavra. Desde algo simples até algo mais extraordinário. Porque você anda com Deus. E, portanto, a essência dele está sendo colocada dentro de você através do agir do Espírito Santo. O Espírito Santo vai matando a sua essência, que é pecaminosa, que é ruim, e vai colocando vida no lugar.
E essa vida é a vida de Deus. Vai colocando mais do Espírito Santo, vai colocando mais de Jesus Cristo. E você começa a se comportar como alguém que de fato vive com Deus. Então, quando você vai ao supermercado, você não trata a pessoa do caixa de qualquer forma. Porque você já aprendeu que ela é a imagem e semelhança de Deus e porque o Espírito Santo habita dentro de você. E, portanto, você não pode tratar a imagem e semelhança de Deus de qualquer forma. Você vai trocar a fralda do seu filho e mesmo que você não queira, não precisa fazer tudo sorrindo o tempo todo. Tem coisas que vão ser, sim, monótonas. É a vida. Mas você vai fazer bem feito. É o seu filho. E você precisa trocar a fralda. E Deus está ali também. Você verdadeiramente confia em Deus quando você vai ao hospital com o seu filho, porque você sabe que mesmo que algo ruim esteja acontecendo, a sua vida é sustentada pelo fôlego divino e a vida do seu filho também. Então você sabe que Ele está no controle e que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que seja algo difícil, ainda que seja algo que você não espera. Mas você confia, porque você anda com Deus. E a cada dia Ele te dá uma porção nova de esperança. Não significa que você não vai falhar, não significa que a confiança muitas vezes não vai faltar, mas significa que você está num crescimento, você está em um relacionamento. E, portanto, tudo que acontece é motivo para você crescer. É um ensinamento, é uma forma de Deus se manifestar na sua vida, é a jornada diária. Isso é andar com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, nós somos bombardeados por muitas possibilidades, eu falei isso no começo do vídeo. Talvez você pense que para andar com Deus você precisa fazer todos os cursos cristãos que existem. Você precisa ler todos os livros que as pessoas te indicam, caso contrário você não consegue andar com Deus. E aí às vezes você fica refletindo, poxa, Deus não é para mim então, porque a vida que eu levo não me permite ter Deus. Porque eu acordo 4 horas da manhã, trabalho o dia inteiro, volto super tarde da noite, cansadíssimo, cansadíssima. Eu não consigo ter tempo de oração, eu não consigo ter 1 hora, 2 horas de tempo devocional. É surreal, isso não faz parte da minha vida, eu não tenho como encaixar isso na minha jornada. Eu já tenho que fazer tantas coisas, eu tenho que ser saudável, eu tenho que comer bem, eu tenho que me exercitar, eu tenho que trabalhar. Eu não consigo, isso não é pra mim. E aí parece que Deus vai se tornando algo assim só pra quem tem recurso. Só para quem pode pagar todos esses cursos, só para quem pode comprar todos esses livros e principalmente só para quem tem a possibilidade de dedicar tempo a isso. Se você é um ser humano, um mero mortal normal que vive no Brasil e que não vive tanto essa realidade, parece que Deus não é para você, não é mesmo? Parece que você não pode viver Deus, porque Deus começa a ser um fardo, Ele começa a ser um peso, começa a ser mais uma responsabilidade no seu dia, mas eu tô aqui para desmentir isso. O Evangelho é acessível, o Evangelho é para todos e o Evangelho é simples. Não simplista, mas simples. O Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele morreu pelos seus pecados, o véu se rasgou e agora você não precisa de todo o sacrifício ritualístico para se relacionar com Deus. Basta que você deseje. Basta que seu coração esteja disponível. Basta um clamor da sua alma, às vezes dentro da sua mente. Você não precisa de um espaço específico, você não precisa de materiais específicos, você precisa de um coração disposto a encontrar a Deus e da Escritura, que no Brasil a gente tem acesso com muita facilidade. Mas caso você também não tenha, se esse vídeo estiver chegando num lugar que a disponibilidade da Bíblia não é uma realidade para você, confie no teu Deus. Ele vai levar isso para você em algum momento. A esperança vai chegar. E se isso não chegar materialmente, o Espírito Santo é poderoso para soprar no seu espírito os textos e a palavra dele que você precisa. O Espírito Santo é poderoso para você sonhar com as Escrituras. Porque no fim é isso, nós só precisamos dele e nós já o temos. Então ande com Deus. É mais simples do que a gente pensa. Deus não é um fardo. Deus é o contrário, é aquele que tira de nós todo o fardo que foi imputado sobre os nossos ombros com o nosso pecado. Pra finalizar, dá uma risadinha. Aqueles que andam com Deus também possuem um segundo padrão rompido.
Lembra que eu falei que houve uma quebra de padrão no texto? Houve uma segunda quebra. Enoque viveu a experiência que a Bíblia nos promete, que aqueles que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador viverão. Nós vamos viver a eternidade com Deus. Aqui nós estamos aprendendo pouquinho a pouquinho o que é andar com Deus. Porque na eternidade nós vamos viver com Deus eternamente. Nós estamos nos preparando para viver aquilo que Deus guardou pra gente lá na eternidade. E Enoque viveu isso muito antes. Enoque aqui está trazendo para nós uma nova revelação do plano de Deus. Lembra que lá em Gênesis 3, Deus revelou que viria o descendente da serpente. Aquele que iria restaurar o relacionamento. Enoque está mostrando aqui que não só isso, mas o descendente da serpente vai restaurar o relacionamento e um relacionamento eterno. A nossa vida não é nessa terra. Nós vamos ser arrebatados. E sabe uma coisa que eu acho linda na forma como Deus se revela através da Escritura? É que Enoque é o 7º da geração, a partir de Adão. Ele é o 7º, pode contar. E lembra do 7º dia? Lembra que no 7º dia da criação Deus descansou? Lembra que o 7º dia da criação não teve fim? Porque ali estava falando sobre eternidade de relacionamento com o Senhor. Eu tenho um vídeo aqui sobre isso, eu vou deixar linkado para você. Lembra que o sábado diz respeito ao relacionamento com Deus e um relacionamento eterno? Pois bem, a 7ª geração de Adão foi aquela que desfrutou já muito antes do relacionamento eterno com o Senhor, sendo arrebatado. E essa é a nossa esperança. A morte é uma realidade. Ai, Davi! Mas para aqueles que andam com Deus, a vida eterna após a morte também é. Né, filho? Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.